Quando a violência na cultura pop é usada como bode expiatório para justificar algum crime violento que aconteceu na sociedade, nós, os fãs de cultura pop, nos unimos e dizemos que não é bem assim, que se fosse dessa forma, quantas pessoas não se tornariam criminosos violentos? Quantos assassinos em série? Quantas pessoas, atiradores, não haveriam por aí? E eu concordo com essa visão, eu compartilho dessa visão, inclusive já escutei relato de pessoas que dizem que gostam de jogar Mortal Kombat porque ajuda a aliviar o estresse do dia a dia, ou seja, estamos consumindo violência de maneira saudável. Sim, é possível consumir violência de maneira saudável, desde que você saiba deixar a violência no mundo da ficção e não trazê-la para o mundo real. Pessoas que não conseguem fazer isso, sim, têm transtornos psiquiátricos, têm transtornos psicológicos e devem ser observadas, e essas pessoas sim são um problema, mas não a violência, o transtorno psicológico dessas pessoas que é o problema. Quando teve aquele ataque em Realengo, no Rio de Janeiro, eu lembro de ter visto uma entrevista de uma parente do agressor que disse que ele declarou para ela ou para algum familiar que queria ser famoso igual Bin Laden. Nesse caso, não foi a cultura pop que estimulou ele, foi a imprensa, foi o jornal, porque Bin Laden não era item da cultura pop, era item dos jornais, item da imprensa. Tendo isso resolvido e esclarecido, porque uma boa parte de fãs de cultura pop se ofendem quando a gente vê personagens fictícios sendo sexualizados. Aconteceu isso recentemente com o jogo de PlayStation 5 Stellar Blade, que nos seus trailers foi anunciado como um jogo hipersexualizado, onde as personagens femininas estavam sendo hipersexualizadas, né? Tinham roupas bastante chamativas, roupas bem curtas, e muitas pessoas da imprensa não gostaram disso, criticaram, e a Sony lançou um patch de correção de dia 1, onde as roupas que a personagem usa foram um pouquinho cobertas. Muita gente ficou irritada porque o jogo foi anunciado de uma forma, inclusive as mídias físicas do jogo não tem esse patch de correção, e dá para jogar quem tem a mídia física sem esse patch de correção, mas quem comprou digital vai ter que jogar com o patch de correção. Ou seja, a Sony, que é a publisher que está publicando o jogo, não respeitou a própria propaganda. Eu até entendo que mulheres podem se sentir ofendidas, se sentir mal com a hipersexualização de personagens femininas, mas vamos olhar para o outro lado. Da mesma forma que consumir violência de maneira controlada é importante para que nós não pratiquemos violência no dia a dia, por que não consumir sexualidade de maneira controlada para não se tornar um agressor sexual no dia a dia? De novo, a pessoa que não consegue separar a violência do mundo da ficção do mundo real é uma pessoa que tem transtornos psicológicos. Então, na mesma forma, uma pessoa que não consegue separar as questões, as abordagens sexuais de obras de ficção do mundo real, também é uma pessoa problemática. Não é a violência, não é a sexualização. É a pessoa que não consegue separar que é o problema. Eu acredito que a discussão é válida. A gente tem que entender que tem aquele grupo de pessoas que não é um agressor sexual, mas tem suas frustrações sexuais da vida, por não ter conseguido um companheiro ou uma companheira, e gosta de consumir esse tipo de conteúdo mais sensual para ajudar a sanar as vontades, sanar os seus hormônios, lidar com os seus hormônios. E nós estamos falando de personagens fictícios. Nesse caso do Stellar Blade, nós estamos falando de uma personagem 3D que não existe no mundo real. Essa personagem não tem corpo real, não tem sentimentos reais. É um boneco criado com o objetivo de ser um personagem no jogo e de entretenimento sexual. Eu entendo que muitas pessoas também se incomodem quando personagens menores de idade, isso os animes fazem muito, acabam sendo sexualizadas. Por exemplo, a Asuna de Sword Art Online e a Asuka de Neon Genesis Evangelion, que são personagens menores de idade que pagaram peitinho. Eu entendo que isso possa gerar alguma polêmica, eu entendo que isso possa gerar alguma discussão, mas se esse tipo de consumo tá ficando só no mundo da ficção e não está indo para o mundo real, ninguém realmente está se machucando com isso. Asuna e Asuka são personagens 2D que não existem e que foram criadas com objetivo de roteiro. O fato de elas terem pagado o peitinho não está machucando elas, porque elas não têm sentimentos, elas são
bonecos, só isso. Elas não representam ninguém no mundo real. Agora, quando a gente está falando de séries e filmes com atores reais, o buraco já é um pouco mais embaixo. Eu não acho correto você usar atores menores de idade para sexualizar o personagem deles, sexualizar atores menores de idade. Eu não acho legal. Mas se é um personagem 2D ou 3D na casa dos 15, 16 anos, que na teoria já tem algum conhecimento sobre seu corpo e um conhecimento sobre sexualidade um pouco maior, e isso está apenas no mundo virtual, no mundo da ficção, isso não está sendo transposto para o mundo real, quem é que está realmente se machucando com isso? Porque muitas vezes esses personagens menores de idade são desenhados, são montados com corpos que necessariamente não condizem com a idade que eles têm. Eles são construídos com um objetivo. E muitas vezes, quando são construídos assim, eles são construídos de uma maneira para chamar a atenção sexualmente falando mesmo. Então, se tiver que acontecer, que aconteça com modelos 3D e modelos 2D. Que não aconteça com pessoas reais, porque pessoas reais têm sentimentos, pessoas reais podem se sentir agredidas, podem se sentir abusadas e não está correto. Não está correto você sexualizar atores, por exemplo, menores de idade. Da mesma forma que não é correto você ficar caçando fotos de garotos e garotas menores de idade em posições sensuais na internet. Eu acho que a chave daqui é a gente entender o que é ficção, o que é realidade. Se a gente consome certas coisas e essas coisas ficam no mundo da ficção, beleza, não está fazendo mal a ninguém, seja violência ou a hipersexualização. Agora, se a pessoa não consegue diferenciar o mundo da ficção do mundo real, essa pessoa precisa de acompanhamento sim, essa pessoa tem problemas e essa pessoa não pode consumir esse tipo de conteúdo. Mas não é por causa de uma minoria que não pode consumir certos tipos de conteúdo, seja violência ou sexualização, que deve parar de existir. E cada um tem seus limites. Eu não gosto de consumir obras que sexualizem personagens de forma violenta, que a sexualização seja uma agressão sexual, um estupro ou algo do tipo. Então, eu não gosto desse tipo de obra. Mas se é um ângulo de câmera mais chamativo, se é uma situação um tantinho mais constrangedora ali, que não é uma agressão, eu realmente não vejo necessariamente como um problema. Sabendo, é lógico, diferenciar mundo da ficção do mundo da realidade e não misturando as coisas. Se você percebe que você está misturando as coisas, procura ajuda, porque você pode causar problemas e dores a outras pessoas, seja com violência ou seja com sexualização de personagens. Agora é só tancar o hate. Será que vem? Porque ninguém comenta nesse canal, poucas pessoas comentam aqui mesmo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações. Meus links de afiliado e link para minha lista com recomendação de produtos vai estar tudo aí na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!